Então, pessoal, ainda falando de manejo parcial, algumas regras básicas, então, sobre os nossos manejos parciais na bolsa, tá? Primeiro, sempre realizar um parcial. E por que sempre realizar um parcial? Alivia a carga emocional do trade e garante um pequeno lucro, tá? Então, toda vez que eu estou vendo meu trade lá, meu trade está acontecendo, poxa, vou fazer um parcial, isso vai aliviar a carga emocional do trade, tá certo? Entrei com 3 contratos, vou realizar um, porque aí eu já realizo um, já sei ali, pô, olha que legal, o meu trade, ele tem algum embasamento, tá? Com o tempo, eu vou fazer meu diário de trade e eu vou perceber o seguinte, olha, dependendo da situação aí, eu tenho que melhorar esse meu parcial, mas aí eu tenho que fazer isso com base no meu diário de trade. Não dá para fazer isso só com o parcial sem analisar, mas o parcial garante esse alívio de carga emocional, tá certo? Após o parcial, podemos manejar parte da operação para o break-even. O que seria o break-even? É o ponto de 0 a 0, é o ponto onde eu entrei. Então eu entrei na operação, tá certo? O que eu vou fazer? Bom, eu já vou pegar ali e vou trazer uma parte para o 0 a 0, porque se não der certo, tranquilo, eu já estou desalavancado. Jamais realizar tudo em um parcial. Então lembra, ali é um alvo parcial. Então aquele FIBO que eu mostrei, primeiro alvo, tá certo? Volatilidade histórica, 1 para 1, 1/3 da barra elefante, 0,30 é alvos parciais. A gente não realiza tudo ali, tá certo? A gente só vai realizar tudo ali se a gente só tem um contrato que estamos negociando. Se estamos negociando apenas um contrato, aí de fato a gente tem que realizar ali. Mas se a gente já tem mais do que um contrato, a gente faz sempre um parcial, tá certo? Além disso, uma coisa importante, se eu sou uma pessoa que já trabalha, por exemplo, no caso do índice futuro, com 10 contratos aproximadamente, o que eu posso fazer? Eu faço parcial de 5, carrego 4 para o meu break-even, mas eu deixo um lote no stop técnico. E por que eu deixo esse um lote no stop técnico? Para ir em busca de um risco-retorno de 2 vezes o risco. Então, meu risco era 300 pontos no trade, eu só vou executar tudo se ele já foi 600 pontos, ou seja, eu consegui fazer 2 vezes o quanto eu tinha de risco naquele trade. Então aí nesse caso eu sempre deixo um lote na manga, tá certo? Deixo um lotezinho na manga, porque se ele sair 2 vezes eu faço um parcial, tá legal? Riscos superiores a 1%, melhor evitar. Mas se entrar, arriscar apenas 1/4 do capital, tá certo? O que seria 1/4 do capital? Olha, eu entro com 10 contratos, mas esse trade aí tá meio perigoso, então eu vou entrar no máximo com 2 ou 3 contratos, tá certo? Não vou me arriscar mais do que isso, porque o risco é de 1%. Imagina eu tomar 1%, no índice futuro 1% pode ser o quê? 800 pontos. Então é pesado, tá certo? Tem que tomar cuidado. Apesar dos modelos, tá? Apesar dos modelos, é sempre bom ter um parcial proporcional à volatilidade histórica. Então veja, a gente tem todos os nossos modelos, mas dá uma consultada na volatilidade. Você viu naquele ativo, naquele exemplo que eu trouxe, que é o exemplo do manejo parcial através do FIBO, tá certo? Do FIBO não, da volatilidade histórica. Então você vê, através da volatilidade histórica, tá? Eu tinha um alvo parcial que dava 0,59. Vamos supor que eu quero usar um alvo parcial de 0,30, pô, 0,59 seria o mínimo pela volatilidade. Então talvez seria melhor utilizar esse alvo parcial. Então é sempre bom ter um alvo proporcional à volatilidade. Consulta a volatilidade rapidamente, veja como que tá certo? E evitar trades onde o risco é maior que 2 vezes o parcial, tá? O que é evitar um trade que o alvo seja 2 vezes o parcial? Vamos supor que eu estou utilizando um alvo parcial de 0,30, tá certo? Se eu estou utilizando um parcial de 0,30, veja, se o risco do meu trade for 0,70% do preço do ativo, esse é o trade que eu prefiro evitar, tá legal? Ele vai voltar de encontro a isso aqui que a gente falou.
Então você vê, o mercado em si, ele segue um certo raciocínio aqui bem parecido um com o outro. Então essas são as regrinhas aí de alvos parciais para a gente estar sempre ligado no dia a dia. Maravilha. Então, pessoal, vamos continuando o nosso estudo.